Também sobre a aceitação por parte das autoridades públicas e para todos os efeitos legais da exibição de documentos cujo prazo de validade expire durante o período de vigência da legislação que hoje aprovamos ou nos 15 dias imediatamente anteriores ou posteriores. Também foram aprovadas medidas sobre a restrição de funcionamento de discotecas e similares, sobre a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos que residem em Portugal, sobre a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional, sobre as medidas que vão ser estabelecidas para centros comerciais e supermercados para assegurar a possibilidade de manter a distância de segurança. Finalmente, o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde vão declarar hoje, sexta-feira, o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Economia para apresentar as medidas para as empresas. Muito obrigado, Sra. Ministra. O impacto da epidemia, da pandemia de Covid-19 no mundo e no nosso país vai ter um peso muito significativo sobre toda a atividade económica. E, nesse sentido, é necessário assegurar o apoio às empresas no sentido de permitir que elas mantenham a sua capacidade produtiva e se possa proteger o emprego. É importante assegurar que esta crise não determine perdas de emprego. Em alguns setores, a quebra de atividade foi abrupta e muito significativa e, nesse sentido, eles merecem atenção especial. É aquilo que se passa no setor do turismo, tão importante na composição do nosso emprego. É preciso assegurar que as empresas continuam a manter meios para pagar salários e manter as portas abertas, preservando assim a sua capacidade produtiva e a capacidade de responder à procura, uma vez que ocorra a retoma. Nesse sentido, o Conselho de Ministros consagrou medidas, algumas das quais já anunciadas, outras que agora surgem de novo. Assegurar o afluxo de tesouraria às empresas o mais rapidamente possível, seja através de uma linha de crédito de 200 milhões de euros para pequenas e médias empresas, seja através de uma nova linha de crédito, de microcrédito, para as empresas, microempresas do setor do turismo, de cerca de 60 milhões de euros. No âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, foi determinado que os pagamentos pendentes sejam efetuados de imediato, ao abrigo do regime de adiantamentos, e também foi consagrada uma moratória no reembolso dos subsídios reembolsáveis do CREN e do PT 2020. Alguns impostos, prazos de pagamentos foram prorrogados e foi também determinada a aceleração dos pagamentos por parte da administração pública relativamente a contratos e outras atividades que estejam pendentes. O Governo também adotou algum conjunto de medidas importantes na disciplina de algumas atividades económicas, com vista a minimizar os contactos sociais, que é um aspecto essencial das medidas que temos que adotar, todos como comunidade, relativamente à propagação do vírus. Assim, serão fixados limites de afluência aos centros comerciais e aos super e hipermercados e outras superfícies comerciais, que terão que se manter em atividade, mas que devem ver a frequência limitada. Será também limitada a lotação dos estabelecimentos de restauração e bebidas. Os cruzeiros, os navios de cruzeiro que demandem os nossos portos, haverá proibição de desembarque dos passageiros, salvo aqueles que sejam residentes em território nacional. O Governo terá ainda a possibilidade de vir a disciplinar, limitando ou encerrando estabelecimentos de outras atividades, se tal se justificar. Foi também aprovado o adiamento das viagens de finalistas que se devam realizar na vigência do decreto-lei que hoje aprovamos. As agências de viagens serão obrigadas a oferecer aos interessados alternativas de deslocação noutra época
ou então celebrar acordos no sentido da devolução daquilo ou outros acordos que possam ser estabelecidos. Queria também dar nota de que o Governo está a monitorizar de perto a situação das cadeias de abastecimento de bens alimentares e outros. Assistimos nos últimos dias a alguma afluência acrescida a estabelecimentos comerciais. Temos estado a trabalhar com produtores agrícolas, agroindústria, transportadores, operadores de logística, operadores da distribuição, no sentido de salvaguardar a continuidade das cadeias de abastecimento. Queria dar nota que a população pode estar confiante de que as cadeias de abastecimento serão mantidas e são, aliás, muito importantes que se mantenham. Queria saudar, aliás, a colaboração das empresas destes setores e o papel como têm estado a compreender as necessidades do tempo que agora vivemos. Não apenas nestes, mas também noutros setores. Queria dizer também que é importante, nesta altura, comprar português. É importante, nesta altura, assegurar que os bens alimentares que produzimos no nosso país sejam preferencialmente consumidos, assegurando assim também a continuidade das nossas empresas. Finalmente, trabalhar. Vamos ter que continuar a trabalhar, vamos ter que continuar a assegurar a produção de bens no nosso país, vamos ter que continuar a assegurar o transporte de bens, o transporte de pessoas, vamos ter que continuar a assegurar as funções essenciais para que a nossa comunidade continue a poder funcionar. Mas temos que fazê-lo com disciplina e temos que fazê-lo salvaguardando as boas práticas profiláticas para atrasar o mais possível a propagação do vírus. Todos temos que contribuir, desde que aqueles que preparam os nossos alimentos até aqueles que os distribuem, temos que contribuir todos para o país funcionar. Temos que tomar conta uns dos outros, isso é especialmente verdadeiro nas empresas e na forma como vamos todos tomar as medidas necessárias para a prossecução das atividades económicas. Queria finalmente concluir dizendo que as medidas de alívio à tesouraria que são neste momento estabelecidas somam mais de 2.300 milhões de euros, só na parte de apoio à tesouraria das empresas, não incluindo, portanto, as medidas de caráter social. Estas são as primeiras medidas que temos para anunciar nesta matéria, mas o Governo estará atento e assegurará também os meios necessários adicionais para esta situação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra à Sra. Ministra da Saúde para apresentar o conjunto de medidas hoje aprovadas de forma a garantir o estado de prontidão do SNS para as próximas semanas. Muito boa noite, muito obrigada. Como é sabido, a circunstância hoje conhecida e também constante de um relatório do Conselho do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças refere que todos os sistemas de saúde têm nesta fase em que nos encontramos da luta contra o surto por novo coronavírus, garantir que conseguimos alinhar dois aspectos das nossas respostas em saúde. Por um lado, as respostas de prevenção e de saúde pública precisamos de manter ativas para garantir o sucesso da luta contra aquilo que enfrentamos, mas por outro lado também começar e reforçar a preparação em termos de prontidão dos sistemas de saúde. Por isso, e para que o Serviço Nacional de Saúde continue a responder adequadamente àquilo que será uma pressão de procura de cuidados de saúde nas próximas semanas, entendeu o Governo reforçar um conjunto de medidas de caráter excepcional. Desde logo, medidas relacionadas com os recursos humanos, na medida em que são eles o primeiro garante de que os nossos sistemas de saúde funcionam. Como sabem, habitualmente há um limite, a lei estabelece um limite para aquilo que é o trabalho extraordinário máximo anual e o regime hoje aprovado suspende esse limite máximo de trabalho suplementar anual para os profissionais de saúde, de forma a que os serviços possam ser assegurados. Por outro lado, o regime hoje aprovado
simplifica a contratação de trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde e para as entidades dependentes do Ministério da Saúde. Trata-se de um regime mais simples, em que a contratação de trabalhadores é aprovada por simples despacho da tutela do Ministério da Saúde com faculdade de delegação. Por outro lado ainda, e gostava de sublinhar também este aspecto, é possibilitada a contratação de médicos aposentados sem sujeição aos limites de idade, o que se destina a permitir que possamos aproveitar todos os recursos disponíveis que nos possam ajudar a enfrentar este surto. Por outro lado ainda relativamente a matérias relacionadas com recursos humanos, a questão da prevenção dos profissionais que trabalham nas áreas laboratoriais, concretamente no Laboratório Nacional de Referência, estabelecendo que estes profissionais de saúde podem também beneficiar do regime de prevenção que normalmente só é aplicável aos profissionais dos estabelecimentos hospitalares. Depois, um conjunto de medidas, o Conselho de Ministros aprovou também um conjunto de medidas relacionadas com as aquisições de bens e serviços. Como sabem, neste momento há necessidade de garantir que a aquisição de equipamentos de proteção individual e também de alguns equipamentos médicos pesados é feita em prontidão e isso exige procedimentos de aquisição simplificados. Por último, matérias relacionadas com aquilo que é o funcionamento das juntas médicas. Como é sabido, os médicos de saúde pública são, neste momento, um recurso imprescindível, mais do que nunca, para aquilo que é o combate ao surto. E, por isso, este regime prevê que estas juntas médicas possam funcionar apenas com outros médicos especialistas, garantindo que aos médicos de saúde pública são garantidas as condições para se poderem dedicar àquilo de que mais precisamos deles neste momento, a realização de inquéritos epidemiológicos, o aconselhamento em saúde pública às populações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passaria agora a palavra à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que apresentasse as medidas hoje aprovadas no âmbito do apoio à proteção social dos trabalhadores e das suas famílias. Muito boa noite. A situação extraordinária que vivemos levou o Conselho de Ministros a aprovar um conjunto de medidas para garantir a proteção social dos trabalhadores, apoiar a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar as famílias. No âmbito destas medidas, foi hoje aprovado uma garantia de que as faltas justificadas, as faltas dadas pelos pais relativamente que tenham filhos que sejam abrangidos por esta medida de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais são consideradas justificadas. De facto, no Código de Trabalho esta situação não se encontrava prevista e não havia um enquadramento legal para esta situação e, portanto, hoje foi aprovado este regime que considera estas faltas justificadas. Em simultâneo, foi também decidido aprovar um mecanismo especial de apoio excepcional às famílias nestas circunstâncias, que prevê o pagamento de 66% da retribuição do trabalhador que tenha filhos até 12 anos e que esteja impossibilitado de prestar o trabalho, nomeadamente através de teletrabalho e que tenha de ficar a cuidar da criança. Esta medida aplicar-se-á apenas a um dos progenitores, aplicar-se-á quer aos trabalhadores da administração pública, quer aos trabalhadores do setor privado e, no âmbito desta medida, o que está previsto é que destes 66% da remuneração paga ao trabalhador, metade será assegurado pela Segurança Social e a outra metade será assegurado pela entidade empregadora. Também procuramos salvaguardar que nenhum trabalhador receba no âmbito desta medida menos do que um salário mínimo nacional. É uma medida com impacto orçamental muito significativo, abrange previsivelmente muitas famílias que podem estar nesta situação, mas é também uma medida extraordinária que se aplicará apenas nas situações em que o trabalhador não tenha de facto alternativa e que não possa ser exercido o trabalho em teletrabalho. Também aprovamos
uma medida para os trabalhadores independentes nas mesmas situações, para que estejam também protegidos nestas situações, garantindo um apoio excepcional de 1/3 da remuneração média declarada nos últimos meses, de forma também a garantir que nesta situação de apoio às crianças, nesta situação extraordinária e excepcional, estão também protegidos. O pressuposto também da aplicação desta medida é que os trabalhadores independentes recebam no mínimo o equivalente a um IAS, que corresponde a 438 euros, e com um teto de pagamento deste subsídio por parte da Segurança Social de 2 IAS e meio. Também, nas medidas que hoje aprovamos, consagramos legalmente a equiparação do isolamento profilático à situação, à previsão de tuberculose, portanto, garantindo o pagamento a 100% do trabalhador, clarificando e ficando expressamente previsto que se aplica quer aos trabalhadores dependentes, quer aos trabalhadores independentes. Fizemos o mesmo aplicando também expressamente a situação na assistência por doença aos trabalhadores dependentes e independentes, e também eliminamos, quer para uns, quer para outros trabalhadores, o prazo de carência de pagamento de subsídio em caso de doença, que no caso dos trabalhadores por conta de outra era de 3 dias e no caso dos trabalhadores independentes era de 10 dias, portanto eliminámos esse prazo, passando no caso de doença a pagar-se o subsídio desde o primeiro dia. Também aprovámos uma medida de apoio, uma medida especial de apoio à manutenção dos postos de trabalho, que consagra um mecanismo simplificado, equivalente ao layoff, mas rápido e que permite uma rápida implementação, que prevê que nas situações em que haja uma quebra acentuada de vendas das empresas, nomeadamente por ruptura de estoques e de matérias-primas, possa haver aqui a aplicação do mecanismo das regras previstas para o layoff, em que é assegurado ao trabalhador 2/3 da sua remuneração, sendo 70% deste valor garantido pela Segurança Social e 30% garantido pela entidade empregadora. Nestas situações, previmos expressamente a isenção da contribuição da Segurança Social às empresas que estejam nestas situações, para garantir que têm capacidade e liquidez para pagar os salários e manter os postos de trabalho, que é essa a grande preocupação também que queremos atingir com esta medida. Também aprovámos uma medida especial extraordinária, dedicada aos trabalhadores independentes que tenham quebra de atividade. Estes trabalhadores não estavam protegidos de maneira nenhuma em situações desta natureza, nomeadamente porque não ficam abrangidos por medidas de layoff ou equivalentes. E, portanto, aprovámos este apoio extraordinário para os trabalhadores independentes, que abrange, nomeadamente, trabalhadores do setor social, agentes culturais, e previmos um apoio financeiro direto por parte da Segurança Social, que é atribuído com base nas remunerações anteriores por parte dos trabalhadores independentes e aqui com um valor previsto mensal de 438 euros, caso tenham retribuições que atinjam até esse valor. Também, relativamente aos trabalhadores independentes, previmos que enquanto estiverem a ser abrangidos por esta medida excepcional, será previsto o diferimento do pagamento das contribuições à Segurança Social, portanto, sendo depois devidas após terminar a vigência desta medida. Previmos ainda para as empresas que tenham neste momento alguma quebra de produção a possibilidade de recorrerem a um programa de apoio extraordinário à formação dos seus trabalhadores, portanto, mesmo aquelas que não tenham recorrido ao mecanismo de apoio de manutenção dos postos de trabalho e layoff, de forma a que haja o IFP
apoio através de 50% da retribuição do trabalhador até ao limite de um salário mínimo, a formação dada a trabalhadores neste contexto. A isto acrescerá também os custos assumidos pelo IFP na própria formação assegurada no âmbito desta medida. Por último, aprovámos também uma medida de apoio à retoma da atividade após a vigência destas medidas excepcionais, quer da medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho, quer à medida de apoio à formação extraordinária dos trabalhadores, em que o IFP dará um incentivo financeiro às empresas, correspondente a um apoio por trabalhador até um salário mínimo nacional, após a retoma da atividade depois de estarem encerradas ou de terem estado em situação de layoff. Estas são as medidas extraordinárias que identificamos como necessárias e que consideramos que também responde a esta necessidade, neste momento, respondermos à preocupação de garantirmos a proteção social dos trabalhadores, manutenção dos postos de trabalho e apoio às famílias. Muito obrigada, Sra. Ministra. Finalmente, passaria a palavra ao Sr. Ministro da Educação para detalhar a decisão hoje tomada de suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais por 2 semanas. Muito boa noite a todos. No momento de exceção, gostaria de começar com uma palavra de serenidade, de conforto para as nossas escolas, para as nossas comunidades educativas, e gostaria de agradecer e reconhecer o empenho, o trabalho, o compromisso de todos aqueles que fazem parte das nossas comunidades educativas. Uma palavra especial para os senhores diretores, para os docentes das nossas escolas, para os não docentes, mas também para as famílias, para as autarquias, todos aqueles que estão envolvidos no mundo das nossas escolas e que têm trabalhado ativamente para que as escolas possam reagir com serenidade e positivamente a este surto da Covid-19. A responsabilidade, a serenidade com que todos genericamente têm enfrentado esta situação é algo que eu também gostaria de assinalar. Como é sabido, o Governo decretou a suspensão das atividades letivas e não letivas dos estabelecimentos de ensino a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março, durante 2 semanas. E depois teremos, naturalmente, como sabem, 2 semanas de interrupção letiva por causa das férias da Páscoa. Eu amanhã terei uma reunião com as organizações representativas dos diretores, tenho vindo a falar com os diretores e é importante também que as famílias e a comunicação feita às famílias por parte das escolas sobre esta suspensão seja acompanhada por uma recomendação forte da parte da escola para que sejam cumpridas as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio. A comunicação às famílias deve também incluir um meio de contacto fácil para sinalizar todas as situações de suspeição ou contágio que decorram após o encerramento e, desta forma, poderemos também manter a identificação das cadeias ou das possíveis cadeias de contacto e de contágio. Serão enviadas um conjunto de orientações às escolas e estas orientações integrarão uma dimensão e todas as dimensões administrativas, mas também as de apoio aos nossos alunos e também tudo o que está relacionado com as questões curriculares e com as questões pedagógicas. Serão também enviadas orientações sobre as avaliações do segundo período e continuaremos a trabalhar para que todas as questões relacionadas com as tarefas administrativas da escola possam acontecer, tudo o que tem a ver com os procedimentos concursais, com as inscrições em exames. Por outro lado, trabalharemos com as escolas e por isso é muito importante esta reunião amanhã também. É uma reunião de confiança também no trabalho feito pelas nossas escolas, pelas direções das nossas escolas, pelos nossos docentes, para que possamos, entre todos, poder densificar um conjunto de ferramentas, de instrumentos, para garantir que o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer. Sabemos bem que é tudo muito mais complexo feito à distância, mas temos que trabalhar para conseguir fazer com que este trabalho possa ser feito, possa ser, como eu disse, densificado e possamos fornecer
às nossas escolas, também às nossas famílias, aos nossos alunos, um conjunto de recursos educativos digitais de acesso gratuito e de plataformas de recursos educativos. Estamos a trabalhar, trabalharemos centralizadamente no Ministério da Educação, confiamos também no trabalho das escolas, que tantas e tantas vezes têm inovações e projetos desta natureza, mas trabalharemos também com empresas do setor. Como eu disse, estamos também a trabalhar com os nossos parceiros nas escolas, mas estamos também a trabalhar com os nossos parceiros europeus, no âmbito da União Europeia, para que a difusão das boas práticas e todo o trabalho que está a ser feito noutros países possa também servir de base a muito do trabalho que estamos nós a fazer, como da mesma forma estamos a partilhar com os nossos parceiros da União Europeia todo o trabalho que nós estamos a fazer. É importante dizer que ficam suspensas também as atividades não letivas e de acompanhamento à família, tudo o que está relacionado com o desporto escolar, com as atividades extracurriculares e com todas as atividades que acontecem nas nossas escolas. Queria, por fim, deixar uma palavra de extrema confiança no trabalho das nossas escolas. Os portugueses habituaram-se a confiar no trabalho feito pelas nossas comunidades educativas, pelos professores, pelos educadores, pelas direções das escolas, e eu estou certo que eles continuarão a fazer este trabalho durante este momento, como eu disse, de exceção. Por último, uma palavra de responsabilidade para os nossos estudantes, desde os mais pequenos até aqueles que já são mais velhos, mas uma palavra de estímulo e para lhes poder também pedir muita responsabilidade para que, juntamente com as suas famílias, possam enfrentar este momento, mas sabendo eles que não estão de férias, saberem também que têm aqui uma oportunidade para, entendendo um conjunto de regras, serem também partícipes neste momento comunitário, neste momento em que todos temos que ser também partícipes na solução do problema. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria recordar que no momento de emergência de saúde pública que vivemos, o Governo toma hoje este conjunto de medidas, mas continua a trabalhar e a acompanhar a par e passo todas as orientações de organizações como a Organização Mundial de Saúde e outras e, obviamente, sempre que necessário tomar medidas adicionais a estas que aqui hoje decidimos, o Governo está a trabalhar e preparado para as tomar. Organizaremos então as perguntas, desta vez uma pergunta por cada jornalista em grupos de 3, porque prevemos bastantes perguntas, para ver se nos conseguimos organizar e pedir aqui a ajuda. Muito obrigada. Boa noite, Tiago Contreiras da RTP. Se calhar começar com algumas perguntas de âmbito geral, talvez para a Ministra da Presidência. O Governo vai colocar o país em estado de alerta, com as forças de segurança em prontidão. Porque é que esta decisão foi tomada e que impacto vai ter na vida das pessoas? Sobre o pacote de medidas agora apresentado, qual é o impacto financeiro deste plano de contingência e se vai obrigar a um orçamento retificativo? Obrigado. Da SIC, nomeadamente na área da segurança social, eu queria saber qual é o valor desse investimento, também o impacto no orçamento do Estado e se há colaboração da União Europeia, uma vez que houve uma videoconferência com os vários governos da União Europeia e se este processo é amplo e ultrapassa o próprio país. Depois, em relação ao Ministério da Educação, desejava também saber se o Governo admite prolongar as aulas ou alterar exames para conseguir ter os alunos preparados para os exames nacionais. Joana Feliz, da Agência Lusa, para o Sr. Ministro da Educação. Era só para perceber se as escolas vão estar encerradas ou se os professores e os funcionários terão que continuar a ir trabalhar da mesma forma e só os alunos é que estão impedidos. E também perguntar, no caso dos alunos que têm a dependência das refeições nas escolas, se essas refeições também vão ser suspensas ou se vão ser de alguma forma continuadas nas escolas ou noutras organizações. Obrigada. Muito obrigada.
O Governo toma hoje este conjunto de decisões porque as recomendações das organizações internacionais, já aqui também citadas pela Sra. Ministra da Saúde, são no sentido de nos prepararmos em prontidão para a resposta que precisamos de dar, também porque tem diariamente, e como todos têm visto, acompanhado o desenvolver da situação, ouviu os parceiros sociais 2 vezes nesta semana e hoje todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República. Eu julgo que é claro para todos que, dada a gravidade da situação que vivemos e também o seu impacto na economia e nos postos de trabalho, era necessário tomar um conjunto de decisões no âmbito da saúde pública, da organização dos serviços públicos, mas também de outros estabelecimentos da atividade económica e, finalmente, trabalhar para podermos apoiar as empresas, mitigar os efeitos desta crise que certamente existirão na economia e nos postos de trabalho. Passaria, se calhar, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Ministro da Educação para as perguntas sobre educação que recebeu. Falta o orçamento retificativo, Sra. Ministra, e o impacto financeiro destas medidas. Sobre o impacto financeiro das medidas que colocou, eu já passarei a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, o Sr. Ministro da Economia já as referiu. Nós tomamos as medidas todas necessárias, tendo em conta o impacto financeiro e, nesta altura, não é preciso nenhum orçamento retificativo adicional. Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. Relativamente à questão do calendário escolar, da calendarização dos exames e do término do ano letivo, não há nada neste momento que nos leve a pensar na sua alteração. Neste momento, o que está decretado é que existirá a interrupção das atividades letivas e não letivas durante 15 dias e depois teremos férias da Páscoa durante outros 15 dias. E é isto que decretamos neste momento e é só isto que decretamos neste momento. Relativamente às questões relacionadas com o pessoal não docente e o pessoal docente das nossas escolas, os funcionários do Estado, da administração pública, não estão de férias. Por isso, o que são interrompidas são as atividades letivas e não letivas nas nossas escolas. Aliás, como os nossos alunos também não estão de férias. Eu disse-o que estes próximos 15 dias não são tempos de férias e, nesse sentido, trabalharemos também com as nossas escolas para poder fomentar um conjunto de atividades. É importante que no dia da manhã seja um dia de importante trabalho. É o primeiro dia de trabalho desta nova situação em que os alunos receberão por parte dos professores, por um lado, um incentivo para continuarem a trabalhar. Obviamente que, principalmente, aqueles que são mais velhos trocarão necessariamente contactos também com as famílias para poderem começar a trabalhar à distância. Obviamente temos aqui um conjunto de outras atividades e de ferramentas que dissemos queremos desenvolver, mas sabemos bem que amanhã também é um dia importante para a consciencialização dos tempos que aí vêm. E nesse sentido, o que amanhã sabemos é que nas nossas escolas os professores vão poder também falar com os alunos para que os próximos tempos sejam semanas de trabalho e, relativamente aos docentes, eles estarão, obviamente, disponíveis, porque docentes e não docentes, porque estão a trabalhar, não estão de férias, e isso é importante dizê-lo. Relativamente à resposta e ao fornecimento de refeições aos alunos, principalmente da ação social escolar, que nas interrupções letivas também têm essa resposta, que acaba por ser uma resposta social, trabalharemos também com as escolas para que possa continuar a acontecer essa resposta social a esses alunos, mas trabalharemos naturalmente também com o setor social, se for necessário, com as câmaras municipais. Estamos neste momento também a articular com todos os atores que tradicionalmente trabalham com as escolas para que, efetivamente, possamos, entre todos, dar essa resposta. Muito obrigada. Passava a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para a questão que lhe foi colocada. Quanto a este mecanismo de apoio excepcional que estamos a criar para apoio às famílias, a previsão que temos em termos de orçamento é de 294 milhões de euros. É uma medida orçamentalmente com um valor significativo, mas porque é também aqui uma forma de, num momento excepcional, termos esta medida. Em relação às restantes medidas, dependerá muito também da evolução e do número de trabalhadores que serão abrangidos e, portanto, vamos monitorizando, sendo que temos depois o valor de custo de cada medida por trabalhador e vamos monitorizando e avaliando também em função do número de trabalhadores e de empresas que forem abrangidos.
Neste momento, o valor que temos previsto e já identificado em termos concretos é exatamente este do apoio excepcional às famílias, onde podemos identificar desde logo o número de famílias potencialmente abrangidas, desde logo aquelas que não tenham alternativa, que tenham filhos até 12 anos e que não tenham alternativa para a prestação do trabalho, e é essa a estimativa que fazemos relativamente a esta medida, que é a que tem claramente um impacto mais significativo. Muito obrigada. Mais 3 perguntas. Boa noite. João Pedro Henriques, do Diário Notícias. Eu não percebi a resposta em relação aos professores. Se este encerramento é para tirar as crianças das escolas, por uma questão de saúde pública, como é que isso não se aplica aos professores? Agora, em direto para a TSF, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Ministro da Economia. Como é que se vai operacionalizar as limitações de pessoas em centros comerciais, supermercados, hipermercados, e também já agora para a Ministra da Saúde, falaram na simplificação da contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, que carências identifica para poder já começar a colmatar? Obrigado. Boa noite, em direto para a Rádio Observador. Eu perguntava em termos de educação, já que foi dito há pouco pelo Primeiro-Ministro, não que as escolas seriam um espaço de contágio, mas sim um espaço altamente sociável. Perguntava se nestas 2 semanas em que não haverá alunos nas escolas, se vai proceder a algum meio de desinfecção das escolas ou se elas vão continuar iguais sem qualquer tipo de limpeza especial. Muito obrigado pelas perguntas. Passaria, se calhar, primeiro a palavra ao Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado, Sra. Ministra. As limitações de acessos a centros comerciais, supermercados, outros tipos de estabelecimentos comerciais, visam assegurar que eles não tenham um número em cada momento superior àquele que é adequado do ponto de vista da saúde pública para que as pessoas possam circular com espaço e com condições de distanciamento que são importantes. Queremos evitar aglomerações e isso tipicamente será definido através da definição de um rácio entre a área de um estabelecimento e o número de pessoas que o pode frequentar em cada momento. Esse rácio, obviamente, variará segundo o tipo de estabelecimentos. Aliás, as mesmas regras vamos aplicar aos serviços públicos que devam ter atendimento ao público. É verdade que vamos encorajar o mais possível o recurso a serviços digitais para não necessitar de atendimento presencial, mas onde ele se justifique, iremos também fazer o mesmo tipo de limitações. Muito obrigada. Sr. Ministro, passaria a palavra ao Sr. Ministro da Educação para as 2 questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado. Relativamente às escolas, obviamente que as escolas continuarão a ter vigilância, manutenção, limpeza, naturalmente, como todos os espaços. Relativamente às questões, à questão que me colocou quanto ao trabalho dos professores, obviamente, e como disse agora o Sr. Ministro da Economia, o trabalho pode naturalmente ser ajustado, os alunos não estão nas escolas, os professores, os não docentes das nossas escolas estão também a trabalhar e todos nós estaremos no nosso local de trabalho e nesse sentido é importante também entender que existem mecanismos que estão também nestes normativos que nos permitem o teletrabalho, que nos permitem que outras formas de trabalho e de relação laboral possam ser estabelecidas. Agora, volto a dizer, ninguém está de férias e isso é algo muito importante também de poder ser dito neste momento e nesse sentido é importante também que as escolas, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, se empenhem para que neste momento difícil de exceção possam entre todos também, os docentes, os não docentes, obviamente nas interações e no trabalho que fazem, poderem desenvolver o trabalho que tem que ser feito. Obviamente que deixo aqui também para os mais novos e nós
tantas e tantas vezes, de forma tutelar, nos queixamos da relação que os mais novos têm, nas relações que têm, muitas vezes, no mundo virtual. Este é o tempo do mundo virtual, de nós estimularmos o mundo virtual. As relações através do mundo virtual permitem que se possam relacionar também com a escola e que evitem aquilo que nós queremos evitar neste momento e por isso é tão importante também deixar este desafio aos nossos alunos, não percam os contactos, estimulem os contactos e através deste contacto virtual possam também ter aqui uma ferramenta importante para que tudo continue a acontecer, de forma diferente, mas que continue a acontecer. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava a palavra finalmente à Sra. Ministra da Saúde para a última questão que lhe foi colocada. Muito obrigada pela questão. A contratação de profissionais de saúde que se pretende garantir é dos grupos profissionais que em cada momento forem considerados mais adequados para responder a este surto, mas essencialmente prestadores diretos de cuidados, como é evidente. Desde logo médicos, por exemplo, a linha de apoio ao médico é um caso paradigmático daquilo que têm sido as dificuldades nos últimos dias sentidas por todos para lidar com uma afluência que nunca tinha sido sentida antes. Nós tivemos, por exemplo, ontem quase 200 chamadas para a linha de apoio ao médico, quase 1000 chamadas para a linha de apoio ao médico, peço desculpa. Depois, por outro lado, aquilo que é a linha SNS 24, cujos constrangimentos no funcionamento estamos a tentar minimizar, e já tínhamos referido que seria necessário contratar mais 113 enfermeiros, que poderíamos efetivar, contratação que poderíamos efetivar nos próximos dias e que assim fica de facto garantida. Mais uma vez, dar-lhes um número de referência, o SNS 24 recebeu 40.000 chamadas no dia de ontem e, portanto, estamos a falar de um aumento exponencial da procura ao qual precisamos de responder. Claro que podemos complementar estas medidas com outras medidas de automatização, de agilização daquilo que são os algoritmos de trabalho, mas o elemento humano é absolutamente essencial. E depois posso pensar, por exemplo, em psicólogos. Também temos referido isso e estamos a trabalhar com a Ordem dos Psicólogos para aquilo que é o apoio psicossocial a este surto, nas suas diversas dimensões e, portanto, de todos estes grupos profissionais, mas de tantos outros que poderão ser necessários reforçar as nossas equipas, farmacêuticos, técnicos auxiliares de diagnóstico e, portanto, é isso que queremos garantir, é que cada instituição, em função daquilo que é o seu posicionamento na rede do Serviço Nacional de Saúde, tem a possibilidade de identificar os recursos que lhe faltam para garantir a melhor resposta possível. Neste momento, as carências identificadas estão já a ser supridas. Elas situam-se nos 3 hospitais que foram identificados como hospitais de primeira linha, isto é, o Centro Hospitalar Universitário de São João e o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Autorizámos também já a contratação de recursos humanos de enfermagem para abrir um novo serviço de urgência que estava preparado na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e que estava para entrar em funcionamento numa fase normal de planeamento e que antecipámos, cuja abertura antecipámos exatamente para poder ter circuitos específicos de encaminhamento. Portanto, isso agora vai ser definido casuisticamente pelas instituições. O que é importante que se refira é que as instituições identificam a necessidade, identificam os recursos humanos e nós agilizamos a contratação, porque é isso que é importante. Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Economia queria acrescentar ainda um ponto. Muito obrigado. A propósito da questão sobre o trabalho dos professores, nós vamos ter todos que trabalhar. Vai ser particularmente necessário trabalhar nestes próximos tempos. Vão ser tempos muito exigentes, vão ser tempos em que o país vai precisar do esforço de todos e, portanto, tal como os professores, todos nós temos de estar no nosso posto de trabalho. Podemos trabalhar de maneira diferente, podemos ter diminuição de contactos no trabalho, mas já hoje em dia, em muitas empresas industriais, de serviços, há boas práticas profiláticas para que as pessoas possam continuar a poder trabalhar sem pôr em risco a vida dos outros. Aquilo que temos que fazer é mesmo tomar conta uns dos outros, quer trabalhando e prestando o nosso serviço, e quer assegurando que quando o fazemos, nos protegemos a nós, mas sobretudo protegemos os mais frágeis, os mais velhos, que são aqueles que podem ser mais afetados
por esta doença. Muito obrigada. Mais questões? Boa noite, Madalena Salema, da Antena 1. Eu gostava que, em termos práticos, me explicasse o que é que significa o país estar em estado de alerta. Em que é que isso se traduz, em termos muito concretos? E, por outro lado, gostava também de saber como é que falou aqui nas limitações aos centros comerciais e supermercados e que isso seria feito através de um rácio de área. Como é que isto na prática também se consegue fiscalizar, por assim dizer? Como é que isto se consegue obter? Como é que se chega a este objetivo? Obrigado. Paulo Pinto, do Dinheiro Vivo. Duas questões. Primeiro, e pegando ainda na questão do estado de alerta, há período definido enquanto vai durar este estado de alerta? E a segunda questão tem a ver com a prorrogação de prazos de pagamento de impostos. Estamos a falar de que impostos especificamente? Boa noite, Liliana Borges, do Público. Duas perguntas. A primeira, se calhar, dirigia à Sra. Ministra do Trabalho para perguntar se o facto de os pais que ficam em casa a receber 66% não poderá levar alguns pais a enviar os seus filhos para os avós, que era um dos receios de Graça Freitas ontem, e por serem um grupo de risco. E a segunda pergunta é, a par das restrições que foram anunciadas das visitas aos lares, se haverão restrições também para visitas aos hospitais e às prisões. Obrigada. Muito obrigada pelas vossas questões. Bom, em primeiro lugar, o Sr. Ministro da Administração Interna amanhã dará mais esclarecimentos e desenvolvimentos sobre a questão do estado de alerta, mas estou em causa várias medidas, algumas das quais já aqui referimos, sobre o funcionamento de alguns serviços, mas também, por exemplo, a aplicação de um regime excepcional de dispensa de serviços para bombeiros voluntários, para que estejam disponíveis para, quando chamados, fazer o socorro no âmbito do Covid-19, e um conjunto de outras dimensões na área da proteção civil, que amanhã o Sr. Ministro da Administração Interna terá a oportunidade de vos apresentar. É um despacho que não foi aprovado hoje no Conselho de Ministros, é assinado pela Sra. Ministra da Saúde e pelo Sr. Ministro da Administração Interna. Eu, se calhar, passaria a palavra à Sra. Ministra da Saúde para ver se neste âmbito tem alguma coisa a acrescentar desde já. Muito obrigada, Sra. Ministra da Presidência. Bom, eu gostava de recordar que aquilo que temos apresentado como uma das medidas básicas de prevenção do contágio, da propagação da infecção, é o distanciamento social, as medidas de distanciamento social. Não quer dizer que deixemos de ter emoções, afetos, de gostar uns dos outros, muito pelo contrário. O que quer dizer é que, neste momento, a melhor forma de nos protegermos e de protegermos os nossos próximos é exatamente termos alguns cuidados na forma como nos relacionamos uns com os outros. E, portanto, a questão da concentração de um número significativo de pessoas, por exemplo, em espaços fechados, é potenciadora de risco. Não quer dizer que seja garantia de que o risco se concretiza, mas é potenciadora de risco. Daí que já há alguns dias atrás tínhamos tomado medidas relativamente a eventos de massa. Se recordam, no início do combate ao surto, as regras eram mais abertas, porque também estávamos numa outra fase de enfrentamento da pandemia. Agora, que foi declarada a pandemia e que, de facto, temos que juntar, de acordo com as recomendações internacionais, dois tipos de medidas, não só medidas de contenção alargada reforçadas, mas também medidas de mitigação, impõe-se que tenhamos cautelas em alguns serviços públicos, concretamente em serviços de maior circulação de pessoas. E, portanto, aquilo que terá de ser feito é uma análise, e isso é absolutamente necessário que todos se envolvam para a fazer e para garantir as medidas protetoras adequadas, por exemplo, daquilo que é a concentração de espaços de pessoas numa sala, num mesmo espaço. Aqui, nesta mesma sala, nós constatamos que estamos vários, mas maioritariamente temos alguma distância entre nós. Também não estamos a respirar uns para cima dos outros, também não estamos a tossir uns para cima dos outros, e isso é fundamental. Num espaço comercial, num museu, esse tipo de medidas
pode nos ajudar a controlar a infecção e é isso que vamos apoiar tecnicamente agora as entidades, sejam elas museus, sejam elas espaços comerciais, para poder fazer. Muito obrigada. Obrigada. Passava a palavra ao Sr. Ministro da Economia para as duas questões que lhe foram colocadas. Muito bem. Relativamente aos impostos que desde já decidimos adiar, isso aliás já foi decidido por despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, está em causa desde logo o adiamento do primeiro pagamento especial por conta para 30 de junho, a prorrogação da entrega do modelo 22 do IRC, que é acompanhado do pagamento e do acerto para 31 de julho, e também a prorrogação do primeiro pagamento por conta de IRC de 31 de julho para 31 de agosto. À medida que a situação for prosseguindo, avaliaremos outras necessidades. Relativamente à pergunta sobre como se faz o controle, nós estamos em articulação com os agentes económicos do setor da distribuição, do retalho, do comércio. Estamos a assegurar que o controlo de entradas é avaliado de forma a que possamos manter as boas regras. Basicamente, nós sabemos que para evitar o contágio há coisas elementares que temos que fazer: lavar as mãos, não tocar na cara e manter alguma distância nas ocasiões sociais. A melhor maneira é mesmo evitar deslocações necessárias, mas vamos precisar de continuar a ir às compras, tratar das coisas que são indispensáveis à nossa vida e por isso, quando o fizermos, devemos ter espaços onde circulamos, onde possamos estar devidamente salvaguardados para mitigar o risco que neste momento todos enfrentamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se há mais questões. É a mesma pergunta? Essa informação constará do despacho já aqui referido, julgo eu, que é o Sr. Ministro da Economia. Queria dizer o seguinte: estas medidas que estamos a fazer vão ser aprovadas, foram aprovadas por decreto-lei, hoje aprovado em Conselho de Ministros, que será promulgado muito rapidamente e que será publicado em entrada em vigor. Eu espero que todos os nossos cidadãos percebam que o que estamos mesmo a enfrentar é um risco sério e, portanto, que a melhor maneira de nós protegermos vidas é atrasarmos a propagação da doença. Atrasar a propagação da doença exige que todos nós tenhamos cuidado, não só connosco, mas é sobretudo para proteger os outros. E, portanto, eu espero que as pessoas também não pensem que é adequado, já que temos mais 1 ou 2 dias em que as discotecas não estão encerradas, para poder aproveitar e muito rapidamente criar situações de risco para os outros. Eu julgo que os portugueses vão ser responsáveis, eu espero, eu tenho a confiança que os portugueses vão estar no seu melhor nesta altura. Creio que há mais perguntas, pelo menos tenho. Peço desculpa, passarei a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A hora é tardia. O que procuramos encontrar com este mecanismo especial foi exatamente garantir ao trabalhador um rendimento que lhe permita ficar com o filho nas situações em que seja necessário. É um momento claramente de um esforço coletivo de todos e com este mecanismo também procuramos encontrar aqui uma solução conjugada entre o esforço que as empresas estão a fazer, o esforço que a Segurança Social está a fazer, no sentido de garantir este rendimento nesta situação excepcional ao trabalhador, de forma também a que ele possa estar com o filho nas situações em que isso seja mesmo imprescindível. Portanto, foi esse o exercício que procuramos fazer, criando este mecanismo, que aproveitaria para dizer que é um mecanismo pioneiro na Europa, porque neste momento todos os países estão a confrontar com esta situação de não terem na sua legislação um mecanismo previsto para estas situações. E, portanto, se não implementássemos esta medida, não havia qualquer tipo de proteção, nem qualquer tipo de norma a salvaguardar a situação dos trabalhadores, e foi isso que quisemos salvaguardar. Muito obrigada. Vou passar à Sra. Ministra da Saúde para a sua outra questão sobre prisões e hospitais. Muito obrigada.
Relativamente às prisões, como é sabido, já tinha sido estabelecida uma suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais coincidentes com a Administração Regional de Saúde do Norte, por força daquilo que são os focos de Lousada e Felgueiras. Provavelmente essas medidas poderão ser estendidas a outros estabelecimentos prisionais, mas é importante que se perceba que, sem prejuízo daquilo que são estas medidas mais gerais que hoje aqui foram determinadas, a Autoridade de Saúde Nacional se mantém ativa, a funcionar e com capacidade e competência, como é óbvio, para ir, caso a caso, determinando aquilo que possa ser necessário para proteger a saúde pública. Aquilo que for a situação dos hospitais será provavelmente também enquadrado nesta linha e aquilo que hoje aqui se procurou fazer com estas medidas mais genéricas foi, por um lado, acompanhar as recomendações mais recentes de hoje do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que de facto apontam para uma situação epidemiológica de grande evolução, muito dinâmica, que precisamos de acompanhar rapidamente e, por outro lado, também enquadrá-las numa coerência normativa mais genérica relacionada com um conjunto de áreas de atividade. Muito obrigada. Mais questões? Senhora Ministra do Trabalho, só para esclarecer, relativamente aos trabalhadores independentes, os conhecidos recibos verdes, disse há pouco, falou de 1/3, relativamente a 1/3, e disse que era relativamente aos últimos meses. Vai ficar definido qual é o período em relação ao qual é feita a ponderação para esses trabalhadores? Sim, era isso. Obrigada. Mais questões? Boa noite, Isaura Quevedo, para a TVI. A minha pergunta é se as medidas na saúde também contemplam casos de profissionais que precisam de ficar com os filhos em casa, se já é uma resposta para isso. E também uma das medidas foi proibir o desembarque de passageiros de cruzeiros. Saber se o Governo pondera proibir o desembarque por outros meios, como aviões, ou se poderá haver algum outro controlo nas fronteiras num futuro próximo. Boa noite, Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Queria perguntar, penso que à Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, em relação aos pais que ficam em casa e que receberão essa contribuição, terá de ser sempre o mesmo progenitor ou é possível rodar? E a outra pergunta que tenho, não sei se será para a Sra. Ministra da Saúde, é se o Governo entende ou não que é necessário uma campanha de informação mais clara e direta, de forma a evitar situações como a que hoje se terá vivido perto da Maia, de várias crianças ficarem num infantário por supostamente o agrupamento de escolas não saber o que fazer, uma vez que uma criança tinha tido sintomas gripais. Vamos assistindo a vários episódios deste tipo, de pessoas que ficam dentro dos carros sem saber o que fazer, ou num infantário. Se não será necessário uma campanha de informação mais clara ou então um alerta para a literacia. Muito obrigada pelas questões. Eu vou, antes de passar a palavra aos meus colegas, responder à Eunice Lourenço da Rádio Renascença. Nós contamos com todos os que estão nesta sala e também há uma razão para estarmos aqui todos a esta hora da madrugada, para também nos ajudar a prestar a melhor informação possível, para interromper as cadeias de notícias falsas que circulam pelas redes sociais mais diversas, e por isso essa batalha pela comunicação, que é evidentemente uma batalha importantíssima e que o Governo também assume, o reforço da nossa capacidade de resposta, que a Sra. Ministra da Saúde já referiu, na linha Saúde 24 e na linha de apoio ao médico, tudo isso são medidas importantes, mas neste caso particular a participação, o empenho de todos os órgãos de comunicação social, não só na divulgação da informação necessária a cada cidadão, mas também na interrupção de cadeias de notícias falsas de que todos vocês têm dado conta nos últimos dias. Contem connosco para confirmar ou desmentir cada notícia, mas queria dizer, não podia deixar de dizer hoje, que também contamos convosco para que nos ajudem a interromper a disseminação de informação falsa, de indicações e de sugestões falsas, de mitos relativamente ao que impede ou deixa de impedir
o Covid e, portanto, não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que quando aqui dizemos que há aqui uma responsabilidade comunitária de todos e de cada um de nós na proteção do outro, isso traz especiais responsabilidades, obviamente, para quem se senta deste lado da sala, mas julgo eu também responsabilidades especiais para todos os que se sentam desse lado da sala e que, no fundo, levam as notícias, as informações, as comunicações, os discursos, toda a informação que aqui passamos. E, portanto, não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para pedir a todos que sejam vigilantes, contem connosco para confirmar ou desmentir cada informação e nos ajudem, porque neste momento a informação é crítica na forma como o país consegue ou não vencer este desafio que tem pela frente. Passo a palavra à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a pergunta dos trabalhadores independentes. Em relação também à primeira pergunta que penso que tinha formulado sobre se era possível alternar o progenitor, sim. Não podem ser em simultâneo, portanto o objetivo da medida é que seja para garantir que o trabalhador assegura a necessidade de estar com o filho e não para os dois em simultâneo. E em relação à questão dos trabalhadores independentes, o que aprovámos e o que está previsto é, de facto, o apoio excepcional de 1/3 da remuneração média declarada nos últimos meses. No próprio diploma vai estar previsto o período de referência, sendo certo que, mesmo na definição deste período de referência, tivemos em atenção a especificidade de muitas das pessoas que são trabalhadores independentes e que têm, muitas vezes, remunerações variáveis e diferentes nos diferentes meses do ano e, portanto, tivemos em atenção exatamente a esse fator para a determinação. Passava a palavra ao Sr. Ministro da Economia para as restantes questões que lhe foram colocadas. Vamos estabelecer outras restrições à entrada no território nacional. Aquilo que está em causa nos navios de cruzeiros é que são navios onde existe normalmente um grande volume de viajantes e, portanto, é precisamente para evitar concentrações excessivas depois nos momentos de desembarque em alguns pontos das cidades que queremos evitar isto. É uma medida profilática, tendo em conta as específicas situações deste meio de transporte e não tem a ver com qualquer espécie de controle de fronteiras que neste momento não se pondera. Muito obrigada. Passava a palavra à Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada. Relativamente à questão dos profissionais de saúde, naturalmente que estamos a trabalhar para encontrar soluções específicas que vão de encontro àquilo que é a especificidade do trabalho na saúde. Relativamente à questão que colocou sobre o caso que aconteceu hoje na Maia, tive já a oportunidade de falar com a senhora Delegada Regional de Saúde, soubemos que houve de facto um constrangimento naquilo que poderia ter sido um encaminhamento precoce, mal a Autoridade Regional de Saúde se apercebeu do que se estava a passar e a própria Diretora-Geral de Saúde tiveram uma intervenção e conseguiram desbloquear, no fundo, o constrangimento, mas eu acho que esse caso, como outros casos que têm acontecido e que têm causado constrangimentos à normalidade da vida dos nossos cidadãos, mostram exatamente aquilo que enfrentamos. Enfrentamos um fenómeno novo para o qual não estávamos exatamente preparados, ou pelo menos não estávamos preparados para que ele nos atingisse com esta magnitude. O volume de chamadas que a linha SNS 24 enfrentou ontem, de 40 mil chamadas, mostra bem aquilo que é uma procura exponencial. Procuramos atender a todos e o melhor possível e no mais curto espaço de tempo possível. Todavia, aquilo que é mesmo necessário é que não se perca nenhum caso e que os casos que precisam de cuidados chegam aos cuidados de que precisam, ainda que por vezes isso cause ansiedade, cause transtorno e demore tempo. Essencialmente, apelava a todos os que estão à espera de uma resposta, de um contacto, de um encaminhamento, que não desistam. Nós estamos cá deste lado a tentar melhorar a resposta e não vamos desistir até o conseguir fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Era só para reafirmar aquilo que eu já tinha dito, que o Sr. Ministro da Economia disse relativamente ao trabalho dos professores. Como sabemos, numa situação desta natureza, foi dito, existem agora normativos também que enquadram estas situações, existirão
ajustamentos nas rotinas de trabalho, existirão até a possibilidade de fazer teletrabalho e tanto os trabalhos pedagógicos que os docentes terão que fazer, como as reuniões, podem eventualmente ser feitas remotamente. Queria dizer que, obviamente, hoje falamos aqui da proteção das nossas crianças e jovens, mas falamos também da proteção de todos os trabalhadores, no meu caso do Ministério da Educação, mas também de todos os portugueses. E, obviamente, que a preocupação dos docentes, dos não docentes das nossas escolas é igualmente extremosa para nós e, nesse sentido, tudo faremos para que eles possam ter todas as condições para o tal distanciamento social. As escolas têm uma área considerável, sabemos que neste momento não estão lá as crianças, por isso estão também reunidas mais condições para que possam trabalhar em segurança com o distanciamento social que necessitam e, obviamente, têm a possibilidade também de aceder a estas outras formas em coordenação com as direções das escolas, com os colegas, em articulação com as famílias e, por isso, estão criadas também as condições para que a preocupação que temos com os docentes, os não docentes, possa aqui também ser preenchida. Obrigado. Muito obrigada. Creio que é a última ronda. Duas questões. Uma é se os estabelecimentos de ensino especial, nomeadamente CERCIS, também vão encerrar. A outra tem a ver com a questão das linhas de crédito que o Ministério da Economia coloca à disposição das empresas. Sendo linhas de crédito, nesta situação, não vão poder criar dificuldades adicionais e mais dívida, ou o Governo está convencido que o prolongamento do pagamento de algumas obrigações fiscais e essas linhas de crédito chegam para resolver este problema? É uma pergunta curta até devido ao adiantado da hora. Eu gostaria de saber se estas medidas foram transmitidas, comunicadas ao Sr. Presidente da República e que acolhimento tiveram. Obrigado. Eu creio que ainda, pelo menos ainda não foi mencionado durante este briefing, se já foi, peço desculpa, mas eu creio que ainda não foi falado sobre a questão dos transportes, metro, autocarros, comboios, sendo também um espaço de alta proximidade de pessoas. Há alguma medida especial para proteger os passageiros? Se está projetada alguma espécie de quarentena e, se caso haja suspeita de algum caso, como já houve, podem ser boatos ou não, suspeitas, o que é que devem fazer os passageiros e os funcionários desses transportes públicos? Não há mais questões? Não. Bom, passaria então a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Economia, que julgo que tem a maioria das questões desta ronda. Muito bem. Bom, o problema essencial que as empresas vão enfrentar nos próximos tempos é de falta de liquidez. Há menos atividade, há menos clientes. No setor do turismo pode-se dizer que os clientes caíram a pique, o que significa que não entra dinheiro em caixa. E, portanto, aquilo que as empresas precisam nesta altura é, sobretudo, de liquidez, é de acesso a meios de financiamento, agora, que lhes permita ir cumprindo os seus compromissos e que, mais tarde, quando a retoma surgir, possam depois reembolsar. E, portanto, aquilo que queremos fazer é colocar dinheiro na caixa das empresas, por forma a que estas possam ir continuando a preservar a sua capacidade produtiva. Se aquilo que temos definido neste momento chega ou não, vamos acompanhando. Em qualquer caso, será sempre uma situação difícil. E, portanto, temos essa noção. Quanto às questões sobre os transportes públicos, como eu dizia há pouco, nós vamos ter que continuar a trabalhar. Nós vamos ter que continuar a funcionar. As pessoas que nos limpam as ruas, as pessoas que estão nas empresas, as pessoas que se deslocam cotidianamente para o seu local de trabalho, onde precisam, onde são necessárias, vão seguramente precisar de ter esses meios de transporte disponíveis. Talvez haja menos movimento e menos circulação. Com as escolas encerradas, com algumas pessoas, já sabemos, em trabalho à distância, etc., vamos provavelmente ter menos utentes nos transportes públicos. As empresas de transportes públicos estão a fazer um esforço acrescido de desinfecção e também na forma como cada um de nós utiliza os transportes públicos e num local que eventualmente será menos ocupado, poderemos manter
o respeito pelas regras profiláticas que nos são recomendadas em várias circunstâncias e, portanto, também aí, dessa forma, mitigar o risco de contágio. Bom, muito obrigada. Bom, o Governo está em permanente contacto com o Sr. Presidente da República e, portanto, hoje ao longo do dia falámos com todos os partidos políticos com assento parlamentar. Durante esta semana temos mantido um contacto muito próximo com os parceiros sociais, todas e com os agentes económicos. Todas estas medidas são tomadas num contexto de grande consenso que o Sr. Primeiro-Ministro hoje já assinalou e que é um momento bastante importante para que possamos tomar e executar estas medidas e cumprir os seus propósitos. Relativamente à questão da educação especial e das SERSIs, a lógica de tomada de decisão nestas matérias é sempre a de garantir a maior proteção possível e a melhor situação possível para cada um. Não há, neste momento, uma decisão tomada sobre as SERSIs, mas ela será sempre tomada no sentido de preservar qual é a situação que mais protege as pessoas em causa, pessoas com deficiência, com necessidades especiais de acompanhamento e, portanto, tomaremos as decisões em consonância com a Autoridade de Saúde no sentido sempre de proteger e da melhor solução possível para cada pessoa. Finalmente, agora que terminamos as perguntas, eu queria dizer que as medidas hoje decididas pelo Conselho de Ministros não esgotam, muito pelo contrário, necessitam da participação e contam com a participação de todos os portugueses. Não há nenhuma medida que por si só resolva este problema. Encerrar escolas não cumpre o propósito se as pessoas não se resguardarem nas suas casas e não forem capazes de manter o isolamento social que aqui está previsto, e todas estas medidas necessitam de uma ampla participação da sociedade portuguesa e sem essa participação elas não cumprirão os objetivos que aqui procuramos que elas possam cumprir.